E daí, pessoas? Você está me vendo aqui porque eu estou em dívida. Sim, eu estou devendo para você. Desde a última live, a live 65 do Café com Oratória, eu estava lá no final da live já contando uma história e eu parei no meio. E eu disse para vocês, se vocês comentarem ali no post, vocês que estão vendo a live, eu entrego o final da história, porque não deu tempo. Então eu vou entregar agora o final da história. Nem todo mundo comentou, né? Mas tudo bem, eu vou entregar igual. Comentem agora, por favor. Por favor, comentem esse vídeo. Já curte, já sai curtindo agora. Curte agora. Vamos começar por aí. E já comenta, porque a história é muito massa. Por que eu estou falando de história? Pelo seguinte, na live 65, eu falei sobre o poder das histórias na sua fala, na sua comunicação. Se você usa de uma história, você ganha três coisas. Primeiro, você ganha mais a atenção das pessoas. Você tem a oportunidade de falar e contar alguma coisa que as pessoas esperam o desfecho. Então isso sempre gera a atenção. Desde criança você é assim. Você adora histórias. Todos nós adoramos. Quando nossos pais contavam histórias, nós ficávamos... Conta mais outra, conta de novo, de novo, de novo e de novo. Nós adoramos histórias. E é por isso que a Netflix faz tanto sucesso, por isso que a Amazon faz tanto sucesso contando histórias. As séries, os filmes são nada mais, nada menos que histórias. Então as histórias, elas em primeiro lugar ganham a atenção. O segundo grande ponto das histórias, e isso eu tratei na live lá, é que as histórias, elas geram um impacto muito profundo no nosso inconsciente. Qualquer metáfora, história é um tipo de metáfora, é uma metáfora mais elaborada. A metáfora, o significado de metáfora é ir além, é atravessar. Então a metáfora, ela atravessa a tua consciência e gera um impacto lá no fundo da tua alma, lá nas tuas emoções, nas tuas crenças, nos teus valores. Por isso que as metáforas, as histórias bem contadas, elas têm um poder de transformação incrível. Por isso elas são utilizadas também e muito na terapia. Existe uma linha de hipnose, que é a hipnose ericksoniana, que eu pratico inclusive muito, que é só a base, basicamente, de metáforas, de histórias que tocam lá no fundo da alma da pessoa na hipnoterapia. Tá, mas não é disso que eu vim para falar. Eu vim para falar do poder das histórias e terminar de contar a história. Então, primeiro ganho, atenção. Segundo ganho, impacto profundo no inconsciente. Terceiro ganho com as metáforas ou as histórias é que você consegue falar sobre um assunto muito profundo em poucas palavras. Ou seja, você ganha tempo. Você economiza palavras. Você não precisa escrever uma tese de doutorado explicando e demonstrando algum ponto. Você ganha um efeito muito mais profundo e rápido com poucas palavras. Sabe quem fazia isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo não explicava, ele não dissertava sobre um assunto durante horas, não. Ele vinha e contava uma história. Aliás, não só Jesus Cristo. Os grandes filósofos da humanidade usam histórias quando eles chegam num ponto em que eles não conseguem mais explicar. Às vezes até a compreensão ela não se dá mais em termos de justificativa racional. Ela precisa de uma outra camada de significado. E aí você tem uma história. Você tem exemplos aí, Sócrates falava muito por metáforas, Platão, Aristóteles não tanto, mas também usava muito de metáforas. Então as metáforas, elas são incríveis e elas têm esse papel de falar muito em poucas palavras. E aí eu estava contando uma história, e eu estava dando um exemplo de como se conta uma história para finalizar para dar um grande finale para uma fala, para uma palestra. E eu dei um exemplo, digamos que eu vou falar sobre ingratidão, sobre ser grato ou não ser grato, e sobre as consequências da ingratidão, digamos. E aí eu dei um exemplo de uma metáfora que nem... É uma história que foi contada, uma metáfora, no livro do Bert Hellinger, esse livro, As Ordens do Amor. E nesse livro, o Bert está usando essa metáfora para tratar de um outro assunto. Não é sobre ingratidão. Ele está falando sobre um negócio de constelações, que eu nem vou entrar aqui, mas só para mostrar para vocês como eu posso pegar essa metáfora e aplicar para um contexto de uma palestra sobre ingratidão. Eu estou lá falando sobre ingratidão e tal, fiz 1 hora de palestra sobre ingratidão, e aí eu encerro
com esta metáfora. Olha só que legal, uma história longa, por isso que ficou pela metade, mas eu vou ler aqui. Tu vai ver que vai valer a pena cada minuto que tu ficar aqui, então fica comigo, já aproveita e que sai curtindo esse vídeo e comenta ele aí, o que tu tá achando até agora disso que tu viu. Se tu tava na live, tu tem a obrigação de comentar. Criatura, por favor, comente este vídeo. Olha lá, chama-se O Engano. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu servidor mais fiel, chamado João, confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide de meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-o tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois era apenas um criado, e, sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e terminou o ritual do luto, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele passou adiante, e quando o rei impaciente quis que também essa fosse aberta, João preveniu-o de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei teimosamente ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu, com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro, para que o rei não o visse. Isso, porém, de nada adiantou. O rei o empurrou para o lado e olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente seria excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil, um plano. Como tinham ouvido que o coração da princesa do teto dourado era apegado a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro, colocaram tudo num navio e navegaram pelo oceano até chegarem diante da cidade onde a princesa residia. Ali, o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente os colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas mais no navio e persuadiu-a a embarcar nele, em sua companhia. O rei a recebeu, disfarçado em roupas de comerciante, e achou-a ainda muito mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, as âncoras foram levantadas e as velas abertas e o navio se ingrou para o mar. A princesa notou isso e ficou perturbada. Mas percebeu a trama e, como ela vinha ao encontro de seus secretos desejos, entrou no jogo. Quando já tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e pareceu assustada. Mas o rei tomou-a pela mão e disse: não tenhas medo. Não sou um comerciante, mas um rei, e amo-te tanto que te peço que sejas minha mulher. Ela o olhou e achou simpático, pegou o ouro e disse sim. Entretanto, fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia muito feliz pelo bom êxito do seu ardil. Nisto, 3 corvos chegaram voando, pousaram no mastro e começaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse: o rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que desembarcarem, galopará ao seu encontro um cavalo cor de fogo, e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com ele, e o rei jamais será visto de novo.
O segundo corvo disse: a não ser que alguém se antecipe, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cavalo. E o terceiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra do dedo do pé até o joelho. O segundo corvo disse: mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa. Pois quando ele chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei irá até lá para vesti-lo. Mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre. O terceiro corvo disse: a não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e lance ao fogo. O primeiro corvo então disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra do joelho até o coração. O terceiro corvo disse: e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa, pois quando a dança nupcial começar, a rainha ficará pálida e desabará no chão como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete, tirar para fora seu seio direito e sugar dele 3 gotas de sangue e tornar a cuspi-la, ela morrerá. E o segundo corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra do coração até o topo da cabeça. Então o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propôs-se fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. Quando desembarcaram em terra, aconteceu exatamente como os corvos haviam predito. Um cavalo de cor de fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, pegou a espingarda e matou o cavalo. Então os outros criados disseram: como ele se atreve? O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo. E antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João o pegou com luvas e atirou ao fogo. Então os outros criados disseram: como se atreve ele? Agora o rei queria vestir o belo traje para as núpcias, mas ele o atirou ao fogo diante de seus olhos. E isso não se pode tolerar. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então foi celebrado o casamento. Quando começou a dança das núpcias, a rainha ficou pálida e desabou no chão como morta. Mas o fiel João apareceu imediatamente ao seu lado. E antes que o rei ousasse fazer qualquer coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora o seu seio direito e sugou dele 3 gotas de sangue e as cuspiu. Então abriram-se os olhos da princesa e ela ficou curada. O rei, porém, ficou envergonhado. Ao ouvir os criados censurarem que desta vez era realmente demais e, se o rei deixasse passar mais essa, perderia sua reputação, convocou o tribunal e condenou seu criado à morte. O fiel João, porém, quando era conduzido ao cadafalso, ponderou consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos tinham contado. Pois, de qualquer maneira, iria morrer. Se não o revelasse, morreria na forca. Se revelasse, se converteria em pedra. Mas então resolveu revelar, pois disse a si mesmo: talvez a verdade os liberte. Quando foi colocado diante de seu carrasco e, como é de praxe, o deixaram dizer algumas palavras, ele contou diante de todo o povo por que tinha feito o que parecia tão mal. Logo que terminou, caiu e foi transformado numa pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor
E o rei e a rainha voltaram para o castelo e se retiraram para seus aposentos. Lá a rainha olhou para o rei e disse: Também ouvi os corvos, mas nada disse, por medo de me transformar em pedra. O rei, porém, colocou-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou: Eu também os ouvi. Este ainda não é o fim da história. O rei não ousou enterrar o fiel João, transformado em pedra, e assim o colocou como um monumento diante de seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia: Ah, meu fiel João! Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz a gêmeos, 2 lindos meninos. Quando os 2 meninos tinham 3 anos, o rei não encontrava paz e disse à sua mulher: Temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos, disse a mulher. Então a rainha se assustou. Aliás, o rei tinha dito isso, né? Quando os 2 meninos tinham 3 anos, o rei não encontrava paz e disse à sua mulher: Temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos. Então a rainha se assustou e disse: Mas o mais querido são os nossos filhos. Sim, disse o rei. Na manhã seguinte, tomou uma espada, cortou as cabeças de seus filhos e derramou o sangue deles sobre o monumento do fiel João, na esperança de que ele ressuscitasse. Mas ele continuou transformado em pedra. Então a rainha soltou um grito e disse: Isto é o fim. Retirou-se para seus aposentos, juntou suas coisas e foi-se embora para sua terra. O rei, porém, dirigiu-se ao túmulo de sua mãe e lá chorou por muito tempo. Uma história tem significados muito profundos e que tocam lá no fundo da nossa alma e que não cabem ser explicados. Eles precisam só ser vividos aí no teu inconsciente. Muitas vezes esses significados são sonhados. Sonhados quando estamos acordados ou dormindo. Tenham bons significados a partir dessa história. E seja lá qual for o significado que você deu a ela, deixe seu comentário. Vou adorar saber o que o seu inconsciente disse ou fez você sentir ouvindo essa história. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe no seu story, porque eu estou todos os dias aqui gerando conteúdo para você que quer desbloquear a sua vida através da comunicação. Ok, pessoas? Foi um prazer, um privilégio e até a próxima. Tchau, pessoas.